Olá pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Eu tô bem, e vocês? Espero que estejam bem, graças a Deus. E hoje eu vim conversar um pouco a respeito de um assunto que é na verdade é extremamente importante, né? Antes de tudo eu queria agradecer, né, todas as pessoas que estão se inscrevendo. E eu fiquei muito feliz, né, que eu recebi um e-mail dizendo que já tinha batido 1K. Então, que bom, né, que vocês estão gostando de ouvir, que a gente tem que passar um pouco da nossa experiência, nossa vivência familiar. Isso é muito importante. Isso pro meu coração, né, ele se alegrou demais. Então, eu queria compartilhar um pouco a respeito de um tema tão importante sobre o preconceito, né, sobre as nossas vivências, sobre as nossas primeiras impressões, a formação de conceitos, né? Bem na base mesmo da infância, bem na base da infância. E eu queria contar alguns relatos, né? Que, por exemplo, aconteceu. Sempre eu gosto de falar o que aconteceu comigo, com as minhas experiências e as minhas opiniões. E na minha casa, né? E o que aconteceu foi que certo dia o Teodoro chegou e falou assim: mãe, compra tinta amarela pra mim. Não, eu lembro, foi tinta azul. Aí eu falei assim: pra que, filho? Compra. Aí eu peguei, comprei, mas eu comprei um potinho. Eu pensei que fosse pra pintar, sei lá, desenho. Na verdade eu comprei uma caixinha que veio várias cores, né? Aí ele olhou azul, ele falou assim: mãe, só isso? Aí eu falei assim: filho, mas pra que tu quer tanta tinta? Ah, mãe, como é que a senhora vai conseguir pintar o meu rosto todo, as minhas mãos, tudo? Ah, eu falei assim: pintar? É, mãe, eu tenho um amigo que a mãe dele todo dia pinta ele de preto. Eu quero de azul. Naquela hora eu percebi assim que ele tava falando, que o amiguinho dele é o óbvio, né? Era negro. E eu falei assim: não, filho, não pinta ele, não. Ele é assim. E eu comecei a refletir: gente, a gente tem tanta ideia de ensinar letras, ensinar números, ensinar cores, ensinar inglês, ensinar isso. E às vezes a gente pensa que essas coisas básicas, simples e normais, a criança já vem com esse entendimento, né, na cabeça. Óbvio que eu não expliquei para ele que é genética, isso e aquilo. Eu comecei a falar para ele que as pessoas são diferentes, as cores são diferentes. Aí eu comecei a explicar uma coisa bem básica que naquele momento serviu. Aí eu falei assim: filho, olha aqui, ó, tu é irmão de Cristóvão. Tu tem um cabelo bem lisinho e Cristóvão tem um cabelo cacheado, crespinho. E eu falei assim mesmo: então as pessoas, elas nascem diferentes, elas têm essa composição. E isso que é legal. Já pensou se todo mundo tivesse uma cor, se todo mundo tivesse a mesma cor dos olhos, essa é a diferença do ser humano, que cada um tem, né, as suas características próprias e únicas. E aí ele pegou: ah, sim, mãe, pensei que ele pintasse. Tipo assim, foi uma coisa tão simples, porque a gente chega nem comentar. E aí eu falei assim, e ele era menor, né? Então era uma coisa natural para aquela idade. Então era uma coisa importante para aquela idade, aí que ele chegou aqui, ó. Então a gente fica pensando assim nessa percepção da criança do que é novo, do que é diferente, né? Do que é uma coisa diferente dentro da normalidade, né? E outra situação que aconteceu também foi quando nós estávamos, quando a gente chegou aqui, que a gente todo tempo junto, né, nas consultas, e ele teve contato muito próximo, assim, muito cedo, né, de uma forma muito rápida, com pessoas com muitas deficiências, e que ele não tinha ainda esse contato assim tão próximo, né, que ele chegou. E aí ele falava assim: por que ela não tem braço? Mãe, por que ela não tem isso? Mãe, por que ela não tem essa cadeirinha? Tipo assim, tudo ele perguntava. Mãe, por que o olho dele é assim? Mãe, por que ela não fala? Tudo ele perguntava.
E aí eu me lembro que na época eu ficava muito assim, porque, tipo assim, como explicar algo tão... E ele falava, mãe, por que Deus fez ela assim? Tipo assim, ele pergunta, sabe, coisas assim, que eu falava assim mesmo, filho, é normal, ele nasceu com essa formação, má formação. Aí eu explicava que o irmãozinho dele também nasceu assim e tal, só que ele não conseguia ver, mas o coraçãozinho do irmão dele também tinha uma má formação. Então, é uma questão assim muito simples, mas também assim cheio de tabus, porque muitas vezes a gente não explica, Teodoro Cristóvão chegando aqui também, às vezes a gente não explica para a criança por que das coisas. A gente fala assim, é assim mesmo, filho. Não, não é assim. A gente tem que explicar que existe uma malformação, que existe, ela nasceu com determinada situação, que o corpinho dele, mas ela é uma pessoa que pensa como tu, que come como tu, que banha, que faz todas as coisas legais, que se diverte, que brinca. E aí o que acontece é que a gente vai quebrando essas barreiras, né? Para quando eles estiverem na escola, na salinha, em um consultório, em qualquer outro lugar, eles possam não estranhar tanto, né? Não estranhar e não tratar com aversão. E aí eu me lembro muito bem de um pai, né, que estava conversando com a gente em um parquinho. E aí ele falou assim, imagine, e ele não sabia nada de Cristóvão, né? E ele falou assim, imagine, meu filho botaram uma criança na sala do meu filho e ele não falava, tipo assim, acho que com certeza falava assim de uma forma assim, sussurrava, né? Que tava aprendendo ainda. Então, que nem tipo assim, sussurrava, né? Talvez que ela tinha alguma deficiência, eu não entendi muito bem o detalhe. E estava numa cadeira de roda, né? Aí ele disse que o filho dele ficava muito incomodado, que não queria mais brincar, não queria ir para a escola, porque tinha medo daquela criança. Porque a criança, com certeza, tinha dificuldade, né, de se relacionar, que não era como as outras, assim, né, com a mesma... que as outras que não tinham nenhuma deficiência, né? E ele falou que ele ficou tão incomodado que a criança, ele teve que tirar o filho dele da escola. E eu me lembro que naquele dia eu fiquei tão assim triste que eu cheguei em casa, eu chorei muito, porque eu falei assim, a falta de sensibilidade. Porque, tipo assim, é muito mais fácil tirar a criança da situação. É muito mais fácil tirar a criança daquela situação de desconforto, né, que é algo novo, do que começar a conscientizar, né? Porque isso não vai ser a primeira, ela não vai ser a primeira pessoa. Eu só sei que ele tirou esse menino da escola e botou ele de uma outra escola. E eu falei assim mesmo, eu me coloquei no lugar da mãe daquele menino. Eu me coloquei assim, até mesmo como se fosse o meu filho, né? Que estivesse naquela situação de deficiência e outras crianças não quisessem estar na sua presença, né? Porque eu fico vendo que muitas e muitas vezes a percepção que a criança tem do que é novo, do que é diferente, muito ela retrata do que nós passamos para ela, né? Então nós como mães, como pais, como educadores, como alguém que apresenta algo que é novo, nós temos que ter essa consciência de falar para eles que eles não são únicos, no sentido de opinião, no sentido da única verdade, que eles não são exclusivos, né? No sentido o mundo gira em torno disso, que eles vão ter que eles vão ter que passar por adaptações, passar por aceitações, porque o mundo hoje ele já é muito carregado de preconceito, né? E eu vejo assim que muitas e muitas vezes esse preconceito eles aprendem na nossa própria casa.
dentro de casa. Eu vou passar um outro relato que aconteceu, que quando a gente estava sempre nas consultas e tudo, eu lembro que o Cristóvão, ele foi fazer um eco, e ele falou assim, mãe, eu também tenho problema no coração, também quero fazer. Porque teve uma outra vez que ele teve que fazer, porque a gente queria fazer estar tudo certinho e tudo. E eu falei assim, filho, Deus que te livre, meu filho tem um problema no coração. E eu lembro que nesse momento, Cristóvão estava bem do lado, e ele ficou assim me olhando. E eu fiquei pensando assim, gente, que expressão é essa que eu usei? Porque eu sei que no meu momento eu falei assim, Deus que te livre, como algo para proteger para Teodoro. Mas eu fiquei pensando assim, filho, Deus que te livre de algo tão ruim, mas e quem tem essa deficiência? É ruim? Mas eles não são a pior coisa do mundo, sabe? Porque às vezes essas expressões, Deus que te livre, meu filho, meu Deus, não, tu não separa, filho, porque isso não é legal pra ti. Ah, não brinque então com ele, sabe? São pequenos detalhes que você vai criando formando uma personalidade preconceituosa, sabe? De afastamento, de superioridade, de falta de compaixão pelo outro. Então, eu queria muito, através desse vídeo, não que a gente vai mudar o mundo, isso e aquilo, mas é um pouco da minha experiência, é um pouco sabe, de entender o poder que a mãe, o pai tem de quebrar preconceito, de formar uma nova mentalidade nas crianças, né? Porque é de criança que nasce um grande preconceituoso, né? Então, que vocês possam se sentir abençoados. Deus abençoe o dia de vocês, a semana. Agradecer todas as pessoas que estão se inscrevendo no canal, que estão nos incentivando, que estão mandando e-mails maravilhosos, mensagens lindas. Então, Deus abençoe vocês e que possamos continuar, né? Na nossa luta, na nossa vida, né? Na grande desafio de ser pai, de ser mãe, grande desafio de ser educador e grande desafio de ser formadores, bons formadores de opiniões e mentes, sabe? Mentes diferenciadas, mentes que quebram o preconceito e colocam o ser humano acima de tudo, tá? Deus abençoe vocês. Tchau.